Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos na minha biblioteca e hoje eu vim compartilhar com vocês tudo que eu li no mês de novembro. Primeiro que novembro foi um mês incrível porque eu fiz várias leituras assim muito positivas. Mas antes de eu conversar sobre elas com vocês, por favor não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo porque isso super ajuda na divulgação do canal. E se inscreva se você ainda não for inscrito, né? Tem muito conteúdo legal saindo aqui sobre livros, filmes, séries e muita coisa assim pra vocês assistirem. Lembrando que se você se interessar por algum dos livros que eu esteja citando, ou você quiser comprar qualquer outra coisa no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. E você comprando por esse link, você super apoia o meu trabalho, tá bom? Mas você não vai estar pagando nada a mais por isso. Então, por favor, quando vocês forem fazer uma compra na Amazon, lembre-se de mim. Tá bom? Obrigada. E vamos deixar de enrolação e vamos direto para os livros. Começando aqui pela nossa leitura do projeto LC Lunares, né, onde nós estamos lendo toda a série Crônicas Lunares. Nós lemos esse mês Levana, a Rainha Mais Bela. E esse livro vai contar a história da vilã, né? E ele se passa, assim, em ordem cronológica antes de toda a série. Você pode lê-lo antes de toda a série? Você pode. Mas o ideal, né, como vem a própria classificação dele no Scoob, no Goodreads, é você lê-lo entre o terceiro e o quarto livro da série. Porque aí você vai ter uma noção melhor sobre os personagens e tudo mais. E tem alguns pontos que até deixam você mais instigado para o quarto livro. Mas enfim, aqui nós vamos ter a história da Levana, desde os 16 anos dela até o momento em que ela se tornou rainha. E assim, eu adorei esse livro porque a autora não tenta justificar a maldade da Levana. Sim, ela viveu num ambiente que acabou influenciando, que pode ter mexido um pouco com a sua sanidade, e tem coisas que podem ter sido gatilhos para alguma das suas obsessões, mas em momento nenhum a autora retrata a Levana como a boazinha e a coitadinha. E isso é muito bom. E realmente a Levana já tinha uma maldade dentro dela e a autora vai nos mostrar isso. Assim, eu simplesmente adorei. Tem coisas aqui que me deixaram muito curiosa para pegar logo o quarto livro, né, que é o Winter. Inclusive, nós vamos ler o Winter em janeiro. Então, se você tá aí pra concluir a série e quiser entrar no grupo também, eu vou estar deixando o link aqui embaixo no box de descrição pra você entrar no grupo. Só que tem algumas outras coisas nesse livro que deixam a gente com desejo de saber mais. E são coisas que eu não sei se vão aparecer em Winter ou se aparecem num outro livro de contos que infelizmente ainda não foi publicado no Brasil. Eu tô muito curiosa por esse livro de contos também. Eu não sei se a Roku vai publicar, porque eu acho que a Roku simplesmente esqueceu que o livro existe, sei lá. Não sei como é que vai ser. Mas provavelmente eu vou acabar comprando outro livro de contos em espanhol, porque tem coisas aqui que eu tenho esperança das explicações estarem lá. Inclusive, quando eu for deixar os links de compra aqui, eu vou deixar o link desse livro de contos, tanto em inglês quanto em espanhol, pra quem possa se interessar. Mas, de qualquer forma, eu adorei esse livro. Ele, mesmo sendo bem curtinho e bem menor do que os outros livros da série, ele traz bastante história, a gente entende muita coisa a respeito da Levana, então assim, eu super recomendo. E essa série tá sendo uma grata surpresa pra mim esse ano, porque eu imaginava que eu fosse gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto dela. Agora, um livro que com certeza vai entrar na lista assim, de melhores do ano, e se pá, vai estar lá no topo, é O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro e da Cornélia Funke. No ano de 1944, a Ofélia e a mãe dela vão para o norte da Espanha, e o novo lar ele é um moinho tomado pela escuridão e a maldade do Capitão Vidal e os seus soldados, que estão dispostos a tudo para exterminar os rebeldes que estão se escondendo na mata. Mas também há criaturas mágicas e poderosas que são habitantes de um reino subterrâneo repleto de encantos e horrores, e súditos que estão em busca da princesa perdida. Enfim, eu já sabia que eu ia amar esse livro, afinal de contas, o filme surgiu primeiro e o filme é um dos meus favoritos da vida, só que eu não achava que ia ser tanto. Por quê? Eu achei que ia ser, sabe, o copia e cola do filme pro livro, sabe? Tipo, completamente igual. Só que não, aqui tem algumas histórias a mais, tanto sobre algumas criaturas do subterrâneo, sobre alguns objetos mágicos que estão presentes naquele local, e histórias assim que simplesmente foram esquecidas por esse povo. E a maneira que eles fizeram isso ficou muito bem feita, porque eles foram entrelaçando
o que é sonho com magia e realidade. E isso cria um fio de esperança, né? E faz a gente realmente acreditar na magia, mesmo que os personagens estejam vivendo num ambiente cercado de tanta crueldade nesse cenário de rebelião. Tem algumas cenas aqui que eu achei dolorosamente lindas, sabe? Então vale super a pena a leitura. Eu ainda quero trazer um vídeo falando sobre o filme e o livro pra vocês. E assim, eu gosto muito do Guillermo del Toro, mas esse foi o meu primeiro contato com a escrita da Cornélia Funke. E assim, gente, a escrita dela é maravilhosa, é linda. Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Aí eu me autoconvidei para uma leitura coletiva que foi do livro Lugar Nenhum, né? A Maria lá do Xícara Quente e a Desse do Louca dos Livros iam ler e eu virei assim, deixa eu ler com vocês também. E foi isso. E eu adorei o livro. Aqui nós vamos ter um cara que, após ele ajudar uma moça na rua, ele acaba desaparecendo pro mundo. Tipo, as pessoas não o reconhecem e parece que ele simplesmente não existe, né? Ele chega no emprego dele, as pessoas não lembram dele, a noiva não lembra que é noiva dele. E nisso ele acaba se vendo obrigado, né, em busca dessa garota que ele ajudou pra saber o que fazer com a vida dele, porque agora ele tá sem rumo nenhum. E para conseguir ter a vida dele de volta, ele acaba se envolvendo numa aventura com essa moça, né, que é a Lady Dor. E ele acaba conhecendo um outro mundo que eles chamam de a Londres de Baixo. Mas assim, agora vamos a alguns pontos a respeito desse livro. Antes de você começar a lê-lo, tenha em mente que você precisa aceitar que a magia existe para você poder aproveitar bem essa experiência. Nem todos os pontos sobre esse mundo vão ser detalhadamente explicados para o leitor, porque os personagens aqui envolvidos, eles enxergam isso como normalidade. Então eles não veem a necessidade de estar explicando o tempo todo sobre o que é cada coisa. Você simplesmente vai vivendo aquela magia. A magia é o que é e ponto. Isso é algo que eu imagino que vai desagradar algumas pessoas. Afinal de contas, tem leitores que precisam ter uma explicação para tudo, entendeu? E comigo não foi assim. Pra mim, eu aceitei a magia muito bem, eu aceitei que aquilo pros personagens era normal e tudo bem, entendeu? Pra mim, funcionou. Até porque eu acho também que se os personagens estivessem parando, explicando tudo o tempo todo, ia acabar se tornando uma leitura cansativa. O livro tem um tom de humor específico, então isso aí vai variar de leitor para leitor também. Em alguns pontos me lembrou um pouco o humor que tem em Belas Maldições. Inclusive, Belas Maldições tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem. E assim, o humor desse livro não é que eu gargalhasse, mas assim, a forma em que as coisas eram contadas eu tava achando muito divertida. Só que uma coisa que eu não consegui aceitar referente a esse livro é que ele é livro único. Sério, gente, o que mais tem por aí são séries que você vê nitidamente que é só pra ganhar dinheiro, sabe? Que não tem por que ter tantos livros e elas estão aí sendo publicadas. Aí esse livro aqui, o Neil Gaiman cria uma bagagem pra criar uma história antes de Lugar Nenhum e uma outra história depois de Lugar Nenhum. Só que ele nunca escreveu isso. E o livro é livro único, sabe? Tipo, não é nem pra existir, mas tem bagagem pra isso. Então, assim, eu queria muito que, sei lá, desse a louca no Neil Gaiman e ele resolvesse escrever essas histórias, porque bagagem tem. E, assim, eu queria ir na casa do Neil Gaiman e vasculhar o computador dele, porque não é possível que esse homem não tenha escrito isso, gente. Não é possível. Tem que ter alguma coisa, entendeu? Porque ele põe coisas aqui, alguns elementos mágicos e situações que você pensa assim, cara, dá pra criar outras histórias. E você pergunta, cadê essas histórias? Gente, vontade de sacudir o Neil Gaiman e mandar ele escrever. Porque, olha, ele não pode criar uma coisa tão incrível e não me dar mais. Só que assim, o livro é livro único, ele funciona muito bem como livro único, mas assim, você vai ficar com a sensação de querer saber mais sobre esse mundo. E outro detalhe, eu nunca mais vou enxergar o vão entre o trem e a plataforma da mesma maneira depois de ter lido Lugar Nenhum. E, gente, novembro foi um mês que eu superei o meu medo de O Exorcista. Parabéns pra mim. Tô muito orgulhosa de mim. De verdade. Eu li esse livro lá no grupo de leitura coletiva, né, de clássicos modernos, que é organizado pelo Caneta Tinteiro e a Biblioteca da Ju. E assim, gente, eu adorei a história, de verdade. Mas vamos ser sinceros também, né? Passei cagaço? Passei cagaço. Não é à toa que eu só lia durante o dia. Não tinha coragem de ler de noite, porque não tem condição. Mas enfim, aqui nós vamos ter uma atriz
que ela tem uma filha e essa filha começa a apresentar alguns comportamentos muito estranhos. E nisso vai começar toda uma investigação para saber se o que essa menina tem é alguma doença psiquiátrica ou se ela está realmente possuída por um demônio. E assim, a maneira que é construída é tão bem estruturada que mesmo a gente já conhecendo a história sobre o exorcista e tudo mais, eu realmente entrava em dúvida sobre se era uma doença psiquiátrica, sabe? Porque realmente tem alguns comportamentos que são muito similares a algumas doenças e isso é ainda mais assustador do que uma possessão. Porque assim, você vê a mãe definhando, tentando solucionar algo que tá muito acima dos conhecimentos de quem ela tá pedindo ajuda. Tudo acaba parecendo mais pesado porque a gente tá sempre lembrando que é uma criança / ali pré-adolescente, né? Porque a menina tem uns 12 anos. E assim, gente, não é que o livro seja inteiramente pesado, mas tem umas cenas específicas que às vezes assim são de uma página, mas compensam pelo livro inteiro. E são desconfortáveis para qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa que lê vai ficar desconfortável com certas coisas que acontecem aqui. Então assim, se você for uma pessoa muito sensível, não sei se isso aqui seria uma boa recomendação. Sei lá, eu acho que eu não recomendaria pra todo mundo, porque você vai se sentir mal realmente em algumas cenas. Mas se você tá procurando um terrorzão, cara, vai na fé nesse aqui. E mesmo a escrita dele sendo assim muito pesada, ela flui muito bem, porque ela é muito visual. Inclusive, eu fiz uma live aqui no canal, junto com a Camille, né, do Caneta Tinteiro, então a gente comentou sobre várias histórias, assim, de livros de terror, sem spoiler, é claro, que tem essa escrita bem visual. E o Exorcista foi uma delas. Eu vou deixar o link da live aqui nos cards pra vocês assistirem. A live foi de bate-papo, então foi bem legal, tá bom? Só vocês irem lá assistir. E assim, gente, eu tô surpresa porque eu realmente adorei o livro, de verdade, sabe? E passei cagaço porque eu não conseguia nem ler ele sentado na cama, porque eu tinha medo da minha cama começar a sacudir do nada. Mas eu realmente adorei a história e olha, melhor terror que eu já li na minha vida. E por último, eu também li Enraizados. E aqui nós vamos ter a história de uma vila onde a cada 10 anos um mago, conhecido como Dragão, vai lá e leva uma moça dessa vila. E todo mundo enxerga isso como uma espécie de oferenda, já que esse mago é responsável por proteger esse lugar dos perigos da floresta. E assim, eu fiquei meio em conflito com esse livro porque ele teve altos e baixos pra mim. A premissa dele é algo que me interessa porque tem essa coisa assim meio que conto de fadas, sabe? E eu gosto muito disso. Mas logo no início eu senti que não começou tão bem porque eu sentia falta de alguns diálogos entre a moça e o dragão. Eu gostei do personagem e mesmo ele sendo bem ríspido, eu acho que tinha horas que eu ficava me perguntando, tipo assim, poxa, você já fez um monte de coisas questionáveis e que poderiam ter consequências. Não custa nada você sentar e conversar com esse homem, pelo amor de Deus. Se ele não quiser responder, aí são outros 500. Então isso me fez começar meio que com o pé esquerdo, né, com essa história, mas melhorou pra mim porque lá na frente eu tive essas explicações, então ficou tudo bem. Então assim, não desista do livro por causa desse tipo de coisa, ainda vale a pena. O ponto alto pra mim, com certeza, foi a floresta, porque ela é um personagem muito vivo, sabe, dentro da história, e ela é super ardilosa, manipuladora e sombria. E eu achei isso, assim, incrível, sério. Tiveram algumas coisas que aconteceram no livro que me surpreenderam. Tipo, eu tava lendo e eu não imaginei, sabe, que aquelas coisas aconteceriam. Então isso é um ponto muito positivo. Também me trouxe algumas reflexões sobre amadurecimento, a natureza e a amizade. E eu gostei do final. Mas tem algumas partes da leitura que eu achei bem cansativa porque elas eram muito descritivas e tinham pouquíssimos diálogos e tinha horas que eu virava assim, gente, os personagens precisam conversar entre si. E assim, gente, esse é um livro único de fantasia. Então, tiveram algumas coisas que eu achei que ficaram mal exploradas. E por elas estarem sendo mal exploradas, eu tinha a sensação de que elas não acrescentavam na história. Dentre os personagens, os melhores pra mim foram o mago e a floresta. Os outros eu não consegui me apegar muito. Então, assim, eu gostei da história, a história é boa, mas eu achei que a autora teve um pouquinho de preguiça de escrever, né, pra poder desenvolver mais coisas. Tanto que, assim, pra mim, o ideal seria que ou esse livro tivesse o dobro do tamanho dele, ou fosse pelo menos uma duologia. Mas sendo um livro único, por ela não explorar tantas coisas, tem alguns pontos que acabam ficando um pouco confusos e corridos. No geral, a história é boa, mas eu realmente acho que
um livro único não funciona assim tão bem. Mas ainda assim eu recomendo. E bem, gente, é isso. Foi tudo que eu li do mês de novembro. Eu fiquei feliz, foi bem positivo. Até mesmo Enraizados, que teve alguns probleminhas pra mim, eu ainda assim gostei. Foi um livro 3 estrelas pra mim e tudo mais. Eu gostei bastante da história. Só que eu fiquei curiosa por algumas outras coisas e não tem explicação. Mas enfim, me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, quais as suas opiniões sobre eles, e me contem também o que vocês leram durante o mês de novembro pra gente aproveitar e bater um papo, tá bom? Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando também que os links de compra dos livros vão estar aqui embaixo, caso você tenha se interessado por algum deles. E, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!